Legal. Até o intuito, na verdade, do vídeo é isso daí, trazer informação do esporte que está crescendo bastante, né? Eu tinha até comentado que na Olimpíadas a competição que tem mais público, que dá briga para assistir, é os 100 metros rasos, né? Que o pessoal sabe ali que ele tem 100 metros, quem chegar primeiro ali ganha. É super simples de entender e é muito visual, né? Então acaba tendo uma procura muito grande. Agora o fisiculturismo já é diferente, bem diferente. Você tem várias regras, até os atletas não conhecem todas as regras, né? Às vezes não tem o suporte de um treinador ou não tem acesso para ter conhecimento. Então o intuito do vídeo é isso daí, trazer informação mesmo. Então vamos começar aí falando do como é que é composta aí a mesa de árbitros. Quantos árbitros são, qual a função de cada um deles, eles são todos iguais? Vai explicando aí um pouquinho. A gente tem 3 tipos de formações, até 13 árbitros. Tá? Então a gente pode compor uma mesa com 5 árbitros, tá? A gente pode compor uma mesa com 9 árbitros e com 13 árbitros. Tá? Então o mínimo isso são 9 árbitros. O mínimo são 5. 5 árbitros. Tá? Existem algumas mudanças que estão ocorrendo agora, que eu vou falar mais o básico mesmo, porque a gente não definiu ainda. Então, 5, 9 e 13 árbitros, que é o que se encontra, quem for competir, quem já competiu vai saber que as mesas são compostas por essa quantidade de árbitros. Tá? Tem o árbitro central, tá? Que é o que vai comandar a mesa de arbitragem, que é o que vai tomar algumas decisões se for preciso, que é que vai dar punições se preciso for, enfim. Geralmente é o diretor de arbitragem do estado que é o árbitro central do campeonato. Tá. Caso não esteja presente ele, aí na reunião que a gente faz antes do campeonato, a gente define quem vai ser o árbitro central. Tá. Os árbitros são compostos por árbitros estaduais, brasileiros, nacional, né? Árbitro estadual, nacional, sul-americano e árbitro internacional. Tá. Então, a mesa pode ser composta por qualquer árbitro que tenha essa titulação. Tá. E geralmente, principalmente a FBB São Paulo aqui, a gente tem a maioria, todos os árbitros internacionais. Né? Então é um rol de árbitro muito grande aí. Legal. E que a gente sempre está passando por reciclagem também. Eu fiz uma reciclagem na Colômbia também agora no Sul-Americano, então a gente sempre está aprendendo coisa nova, trazendo. Legal. E explica aí a função, como que é dada aí é nota, o que o árbitro faz ali para identificar quem que é o melhor atleta? Cada categoria, a gente costuma dizer que assim, não é o atleta que escolhe a categoria, e sim a categoria que escolhe o atleta. Por quê? Porque cada categoria ela tem um padrão a ser seguido. Né? Então, dentro desse padrão é que eles vão ser arbitrados. Tá? O físico, né? Se a gente pegar, vou falar meio por cima do bodybuilding, da categoria sênior, que são divididas por pesos, né? Até 65 quilos, até 70, até 75, até 80, até 85, até 90, até 95, até 100 e acima de 100 quilos. Então, como ela é uma, para quem gosta do fisiculturismo, ela é mais conhecida hoje, vai saber como que a gente vai julgar esse atleta. Bem, primeiro, ele tem que ser simétrico, né? Não pode ter deformidades nem anomalias. Né? Isso é um dos critérios. Definição, maturidade muscular, né? As poses, tá? Os lados
Então vou falar de uma forma simples para que o pessoal que está assistindo entenda melhor. Então você divide a pessoa no meio, os lados têm que ser iguais. Então se ele tem um peito com volume X, o outro tem que ser igual, entendeu? Sim. Se ele tem um bíceps com volume X, o bíceps direito e o esquerdo tem que ser os dois iguais. Tá. Então ele é julgado por tudo isso e pelas partes, pelos membros inferiores e superiores, que tem que ter uma proporção que no bodybuilding a gente chama de posso colocar aqui como X. Você traça o X, então a costas e a cintura fina, que é isso daí. Tá. Então esse um geralzão assim que eu estou falando. Existe pra gente é mais técnico, sim, né? Mas é para que se entenda. Então basicamente isso é o físico. Tá. E daí a gente tem a parte técnica, que é o que eu ressalto muito. Estava falando agora um pouco em off aqui para você, que a gente necessita hoje ter alguém que seja um técnico por trás. Por quê? Um time de futebol ele não é comandado sem técnico. O time de vôlei ele não é comandado sem técnico. A equipe de natação não é comandada sem técnico. Por que o fisiculturismo seria? Entendeu? Eu já competi, então eu falo, se eu voltar a competir um dia, eu não vou me preparar sozinho, entendeu? Eu vou procurar alguém para me auxiliar. Por quê? Porque eu preciso de alguém que veja o meu físico com outros olhos, entendeu? Então diferente, né? É diferente. E daí a gente entra na parte técnica da coisa. Sunga, tamanho de sunga, ou se for mulher, biquíni, o tamanho do biquíni, a cor do biquíni, tamanho a tinta, do salto, tamanho do a salto, tira, né? Tem bastante então, detalhe. Essas coisas técnicas que o técnico é obrigado a saber, entendeu? Do fisiculturismo. Porque também tem várias pessoas que se dizem técnico hoje em dia de fisiculturismo e não sabem que o salto da atleta dele tem que ter no máximo 12 centímetros. Né? Então, para você ter uma ideia, o último curso que eu dei para técnicos e atletas, deram 30 atletas e um técnico, entendeu? Então, isso quer dizer que os atletas estão mais interessados que os técnicos. Né? Então, assim, e esses detalhes pecam muito, porque às vezes o atleta está com um físico excelente, ele tem condições de chegar ao pódio, mas por parte técnica, por uma sunga, um biquíni, a tinta errada no corpo, escorrendo a tinta, pose, ele acaba perdendo. Né? Então, esse é um detalhe muito importante que a gente tem que deixar claro, que assim, além de todo esse julgamento que a gente faz, né, da parte física, a parte técnica também é muito importante. É essa união. Eu já vi vários atletas estarem excelentes, subirem no palco, e em cima do palco ele é outro atleta. Embaixo ele está muito bem, ele está com um físico, uma maturidade muscular, uma definição, uma simetria excelente, e sobe e peca nas poses. Ou sobe e começa a escorrer. Por quê? Só fugindo um pouco. Tintas. Muita gente, vou comprar tinta para passar para o campeonato. Né? Então, assim, lá fora, a gente vê que, tipo, o atleta, ele, uma semana antes, ele para de usar sabonete com óleo, ele para de usar creme, ele para com tudo. Ele só toma banho a seco, faz esfoliação. Existem os produtos de regulação do pH da pele, existe a tinta apropriada para cada pele, né? Então, assim, você vê que a evolução do esporte é tão grande que hoje você tem várias maneiras, e que isso é função do técnico. Passar para o atleta. Passar para o atleta dele. Vamos citar um exemplo, essa semana, você vai competir domingo, hoje você já vai tomar banho, vai fazer esfoliação na segunda, terça e quarta-feira, vai usar esse produto para regularizar o pH da pele, esse tipo de tinta, você vai pintar, dar uma demão na quarta-feira, uma na quinta,
e uma na sexta, e no dia do campeonato, se for no sábado, só retoque. Então essas coisas... O óleo de amêndoa não passa. Isso, né? depende. Que é proibido pela mesmo. FDB. Né? Você não pode entrar com uma quantidade, com brilho excessivo. Por quê? Porque a gente hoje as únicas autorizadas pela FBB Internacional são o Jantana e o Protan, né? Então, assim, existem várias outras marcas também muito boas que dá para ser usada, mas a gente já fala disso por quê? Porque sabe que é uma tinta boa. E essas marcas elas contêm vários tipos para várias peles. Você entra num site aí de vendas de tinta lá nos Estados Unidos, você vê que vai existir vários kits para pele e tal, para você fazer esfoliação, passar um creme antes, para tinta fixar melhor. Então, assim, é toda uma parte técnica que exige... Aí eu pergunto, né? Imagina um atleta que já vem com uma alimentação restrita, um treinamento intenso, ele tem que pensar tudo isso. Não é? Né? Bastante coisa. Então, às vezes ele acaba pecando na hora de subir no palco. Ainda mais assim, o atleta ele passa, vamos dizer aí, 1 ano se preparando para 30 segundos no palco. E são esses detalhes aí que contam demais. Acaba influenciando. Que pode acabar prejudicando muito, né? A pontuação dele, a colocação dele, tudo mais. Sobre a colocação que você perguntou, a gente define da seguinte maneira. Depois de toda a análise, aí você... como se fosse... É o que você falou, os 100 metros é fácil. A ginástica olímpica é difícil, porque é igual a ginástica olímpica. Então, tipo, você entrou... para que todo mundo entenda mais fácil. A ginástica olímpica você entra com 10 e vai diminuindo os pontos. Seria parecido. Você entra em primeiro lugar e conforme a gente vai julgando, vai baixando sua colocação. Entendeu? Então, todo mundo entra com o primeiro lugar. Então, a gente vai dando primeiro, segundo, terceiro e com os critérios que eu falei de julgamento, que é o físico e toda a parte técnica, a gente vai baixando colocações e de quem está abaixo, às vezes subindo, depende, porque existem categorias que chegam, você falou 30 segundos, mas tem categorias que chegam a ficar às vezes no confronto ali 10 minutos, entendeu? Então aí ali que a gente começa a mexer nas colocações, né? Então seria assim, a primeira fase da arbitragem aí seria analisar o atleta em si, sozinho. Isso. Né? Primeiro para analisar o padrão, ver se ele se encaixa ao padrão. A parte técnica dele, né? E aí depois ele é chamado para comparação com os outros atletas. Aí sim ele estaria competindo aí com os outros atletas. Isso. Seria mais ou menos isso. Que daí entra naquela parte do número de atletas. Né? Que se tiver até 15 atletas, então a gente já escolhe da classificação, escolhe os 6. Tá? Então você não tem eliminatórias, somente prévias. Tá? Então você sobe os 15 e classifica 6 para as finais. Se você tiver até 21 atletas, então você exclui os 6, né, atletas e deixa os 15. E dos 15 você tira 6. Tá? Se você tiver acima de 21 atletas, então você seleciona 15. Tá? Isso também isso é pela regra. Pode ser que o árbitro central quando tem às vezes 16, 18 atletas, peça para classificar os 18, entendeu? Ou pode ser que pela regra é para excluir, se são 15, tem 16, então exclui um. Daí, entendeu? Então, para que se entenda de uma forma geral, é assim que funciona daí. Legal. E dentro desses 6 finalistas daí, né, que a gente vai escolher primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto colocado daí. Legal. E onde entram todo o processo de julgamento continua o mesmo. Né? E daí onde esses detalhes que eu falei técnicos acabam se
interferindo mais. Porque às vezes o primeiro, segundo e terceiro colocado ali, para quem está assistindo, às vezes o terceiro colocado é o campeão. E para arbitragem já não, entendeu? Entendi. Por causa de questões técnicas mesmo. Né? É uma questão muito, muito importante também que tem que citar, que é a ginecomastia nos homens, né? Então existem graus de ginecomastias hoje que são causados por uso de esteroides anabolizantes, alimentação, maconha, o THC da maconha provoca a ginecomastia, água, né? Então vários fatores que... Sim. Então hoje a gente tem o grau de classificação de ginecomastia. E dependendo desse grau de ginecomastia, o atleta ele tem que ser punido também, punido entre aspas, ele tem que ser perder pontos, porque é uma deformidade. Sim. Às vezes não para quem está assistindo, igual eu falei, mas para a gente que está arbitrando, a gente sabe detectar o atleta que está com ginecomastia. E tanto para a ginecomastia, ela é uma anomalia, uma deformidade. Sim. Então o atleta tem que ser punido ou desclassificado, se for uma ginecomastia severa, ou tirado os pontos em baixa colocação dele. Certo? Não só isso, existem várias outras anomalias. Às vezes a pessoa tem uma cicatriz muito grande, estrias, enfim, um músculo que sofreu uma lesão e ficou uma deformidade muscular. Aí entra no critério da simetria e entra no critério também de anomalias e deformidades, né? Que ele tem que ser julgado, porque o fisiculturismo a gente julga a perfeição do físico, né? Junto com a técnica. Então, por essas questões às vezes, para quem está assistindo, que também tem para arbitragem muito importante a iluminação, o público ele vê de uma forma às vezes um pouco diferente do que a gente vê na mesa, pela iluminação que a gente tem. Tanto que se a iluminação ela for ruim, atrapalha o nosso julgamento também. Legal. Acho que é até interessante falar que no começo do campeonato é traçada uma linha ali, que é onde é colocado o melhor foco de luz ali, né? Tanto que os atletas são sempre chamados para aquela linha que já está traçada no palco, né? Isso.